Aqui estamos nós de novo em mais um programa do Reconnect, Roteiro para um Novo Eu. Estamos mais uma noite junto com vocês, ou tarde ou manhã, onde vocês estiverem assistindo, eu, Yuri Carraro, e meu querido irmão, Leandro Carraro, para o nosso bate-papo, onde vocês mais uma vez sempre são bem-vindos. E hoje a gente temos o nosso sempre pão de queijo aqui, né? Só que esse pão de queijo é mais ainda especial porque foi presenteado de uma amiga do nosso programa, que nos presenteou com pão de queijo lá, acho que é do pai dela que trouxe, então tá mais gostoso ainda. A gente agradece o carinho de físico, material, né? E o carinho também, sempre que vocês enviam com as energias de vocês. Enfim, nós apresentando, né? Hoje o nosso episódio é o episódio 15, que fala sobre vícios, né? Lutando, os vícios em nós, lutando contra a maré. Como é que essa questão, né, irmão, que nós temos, né, no mundo material, no mundo da Terra aqui, vários vícios que estão à nossa volta, que nos convidam, né, para várias más tendências, seja no plano, né, questões materiais como questões morais, e como é que a gente consegue identificar eles em nós mesmos e, a partir disso, fazer aquela mudança que, né, nos é convidada aqui no Reconnect. Mas dê boas-vindas aí, antes de mais nada, para os nossos ouvintes. Boa noite, bom dia, boa tarde, família. É uma alegria estarmos juntos em mais um momento, em mais um cadinho de minutos, para compartilharmos conhecimento, amor, carinho, alimento para a alma, alimento para o corpo. Que a gente possa juntos, nesses próximos momentos, adentrando o seu lar ou adentrando o ambiente que você esteja agora, permitir que o coração e a mente seja aberto para receber todo esse carinho que vai ser derramado para cada um de nós, para que nós possamos pegar isso e saber utilizar no dia do amanhã, no porvir. É com esse desejo, com essa alegria que a gente vem aqui falar de um detalhe importante de cada um de nós, porque atira a primeira pedra aquele que não tem vício, né? É difícil, família, é difícil. É difícil, irmão. Então, em cada programa, né, a gente tenta trazer um ponto de reflexão e de bate-papo aqui que é importante para esse aprendizado, essa construção que nós estamos construindo no nosso ser cada vez mais amoroso, mais evoluído, né, mais um caminho da humildade e da evolução. E esse ponto, né, irmão, dos vícios, não tem como nós estarmos aqui encarnados num planeta de provas e expiações sem termos algum tipo de vício em nós. E nós desenvolvemos, né? E primeiramente, né? O que é vício, irmão? O vício, na sua visão, o que você acha que é vício? Na minha visão bem pequenininha, bem humilde, bem. Vício poderia ser colocado como um comportamento, uma atitude, uma escolha nossa, que a gente está repetindo, está acontecendo repetidamente na nossa vida, mas nós não estamos tendo o controle sobre ela. Ou seja, ela acontece, ela surge, ela é realizada por nós, seja no interior ou seja no exterior, mas eu não consigo freá-la mais. Eu até muitas vezes quero mudar, quero fazer diferente, quero me comportar de maneira diferente, eu quero pensar de maneira diferente, mas não consigo. É como se fosse, a gente julga de falar que é um pouco mais forte do que eu. E aí só da gente proferir essa palavra, falar isso, já é meio que a gente entregando os pontos. Uhum. E esse detalhe que a gente tem que começar a perceber em nós. Porque sempre tem alguma coisa que a gente fala, é mais forte do que eu não consigo. Opa, como é que pode ser mais forte que você? Como é que você não pode estar no controle da tua vida, no controle das suas decisões? Uma coisa é que os outros vão fazer, uma coisa é que o mundo vai te oferecer. Outra coisa é o que você vai realizar e como você vai sentir e o que você vai pensar sobre aquilo. Quando é você, a caneta da tua vida está na tua mão. E quando a gente diz isso, não, é mais forte do que eu, é como se a caneta estivesse em outro lugar e estivesse escrevendo no livro da minha vida sem que eu tivesse controle sobre ela. Eu falasse, não, é mais forte que eu, escreve aí no meu livro da vida. E a minha vida não está sendo mais direcionada ou dirigida por mim. Está sendo dirigida por outra coisa. Que outra coisa é essa? E por que eu estou permitindo que isso aconteça? Então, para mim, o vício caminha por esse entendimento aí. Uhum. Ter essa consciência de que o vício está... A gente desenvolve esse vício, né? Por algum motivo na nossa vida, né? Seja em vidas passadas, né? Hábitos que a gente criou, como modo sempre, a gente cria esse mecanismo do vício na gente como uma forma de defesa pra gente, né? Querendo nos proteger de algo, querendo que a gente, né, fique feliz e se proteja de algo. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes.
Então, e a gente acaba criando esse mecanismo diante de outros sofrimentos, diante de outras dificuldades, e acabamos tendo esses atos repetitivos em muitos casos dos vícios, né? E aí, ao entender isso, né, entender essa questão que o vício é um hábito, uma questão que a gente desenvolveu, aí que o convite no nosso programa, né, ao entender esse conceito que o meu querido irmão trouxe, a gente vai avaliar como é que a gente, entendendo, olhando para nós, quais são os vícios que nós desenvolvemos na nossa vida. Porque os vícios, às vezes quando a gente fala só vício, né, irmão, a gente pensa nos vícios na vida material, como vício em drogas, vício em álcool, alcoolismo, né, vício em Comida. Vício à comida, né, então... Vício no sexo. Vício no sexo. Então, assim, muitos na ordem material estão... Vício na internet, nos redes sociais, smartphone, sociais. todos eles são vícios. Vícios, aí já começa até a entrar vício não só de ordem física, mas também de ordem moral e emocional, que a gente desenvolve a ter esses hábitos, né? Sim, então, a gente entende muitas vezes que o vício está nesse ponto, mas também há vícios desse campo moral e emocional nosso, né? Que a gente desenvolve diante de dinâmicas que vêm da nossa infância, do espírito de várias vidas. Por exemplo, uma que eu já até falei em outro programa aqui meu, é o perfeccionismo. Para mim, o perfeccionismo é um tipo de vício onde eu criei esse mecanismo para sempre se sentir protegido, se sentir amado, né? Se sentir que eu estou dando o meu melhor sempre. E aí, quando eu faço isso, as pessoas à minha volta, né, vão olhar para mim com mais admiração, com mais amor, buscando. Normalmente, assim, esse perfeccionismo quer agradar as pessoas à minha volta, né? E buscar reconhecimento. Então, entender a origem... Aceitação. Então, quando eu olho para essa cadeia de lógica, igual eu falei em outro programa, tem coisas positivas em mim, tipo, o perfeccionismo me ajudou em vários pontos da minha vida, mas também, se eu deixo de desenvolver esse tipo de comportamento, é só um exemplo, né? Mas qualquer outro que fique repetitivo, igual o meu irmão disse, e a gente começa a perder o controle disso, a gente parece que é mais forte que a gente, né? Quando você perde o controle, a primeira coisa que você identifica é que você não sabe mais por que você está fazendo aquilo. Porque quando você está sendo perfeccionista, você está tentando fazer o melhor numa situação, e quando você entende o porquê daquilo, e aquele porquê ele é moral, ou seja, ele é para uma prática do bem, e o bem para todos que você está enxergando naquele momento, e para alcançar algum objetivo que você está se envolvendo por algo maior, aquilo não é bem um vício, é uma atitude tua que você está tendo. Agora, quando você começa a sempre reagir assim, em tudo que você está fazendo, e você nem presta mais atenção que você está agindo assim, mas você está agindo assim meio que automaticamente já. Ou seja, você perdeu o controle, perdeu a caneta ali. Você não sabe mais por que você está escrevendo. Você está escrevendo. Você está fazendo aquilo. Está programado automaticamente em mim. Virou um vício, virou um hábito que está te prejudicando. Isso. Exatamente. São hábitos que a gente desenvolve na gente que começam a nos prejudicar na vida, né? Sim. E aí, quando a gente não percebe, quando a gente não para respirar e se reconectar com nós mesmos, né? Com a nossa essência, a gente acaba sendo, muitas vezes... alvo, né, desse vício que está ali presente na nossa vida em diversas dinâmicas, nas relações que tem na sua vida, com você mesmo também, se autoexigindo, se autocobrando e fica numa ansiedade, numa pressão. Então, um exemplo do vício material, né, na alimentação, aí quando diante de uma certa frustração, diante de certas situações que ocorrem na vida, dificuldades, a gente acaba buscando uma fuga dessa tristeza, desse sentimento ruim, e acaba indo para o alimento, né, para a comida, né? Que talvez seja um dos mecanismos que a gente aprendeu desde criança, que talvez o alimento, né, vai me trazer um prazer ali temporário que vai suavizar uma dor, né, uma situação. Só que, igual a gente fala, todos nós somos seres humanos e às vezes vamos cair, né? Tipo, não, poxa, eu vou querer comer uma coisa, etc. Mas o problema quando começa a ficar algo que é repetitivo, a gente cria aquilo o programa como fosse um mecanismo sempre diariamente, assim, vou fazer isso todo dia, e quando a gente vê, a gente se define, né, nosso jeito de ser, não, eu sou um comilão, eu sou um beberrão, né, e tipo, é isso, eu sou assim, acabou, minha vida é assim, você quer me mudar agora, né, então, aí a gente começa a se definir, né, se limitar, irmão, nesses conceitos do vício na vida. Sim, porque assim... Quando a gente se enquadra num quadrado e diz que a gente é assim não vai mudar, a gente fere uma lei, que é a lei do progresso. A gente está aqui para mudar. Então a gente tem que esquecer quem a gente... Tipo assim, quem eu sou está bom para agora, ou está mais ou menos para agora, ou está bem difícil para agora. Então pode ser que esteja bem difícil. Então quem eu sou pode estar nessas situações. Mas não importa qual seja, amanhã eu tenho que ser alguém melhor. Depois de amanhã eu tenho que ser alguém melhor do que eu fui amanhã.
e depois, e isso é um ciclo eterno, porque eu estou dentro de uma lei do progresso, que é o progresso para que eu seja perfeito, ou seja, feliz de verdade, entendendo e compreendendo tudo e sabendo ser feliz e produzir felicidade em tudo. Porque, afinal de contas, nós somos deuses, nós temos isso. Então, quando a gente se enquadra num quadradinho, a gente meio que tenta cortar uma capacidade, uma necessidade nossa que é intrínseca à nossa existência. Deus nos criou para progredir. Nosso Pai nos colocou para crescer. Quando eu tento não crescer e me colocar no quadradinho e falar isso é mais forte do que eu, isso eu não posso, eu sou assim, eu corto essa capacidade, eu não sou assim. Eu posso estar assim. Ok? E ao estar assim, estou vendo que muitas coisas estão me prejudicando. Por exemplo, reclamar de tudo toda hora é um vício. É um vício mental seu. Porque muitas vezes a gente perde o controle da reclamação. Pô, quantas vezes a gente chega num local e a primeira coisa que a gente encontra é um defeito? Meu Deus! Isso é ruim para quem? Para mim ou para os outros? Para mim. Porque a minha mente podia olhar nesse local várias coisas maravilhosas e lindas e me trazer essa energia maravilhosa e linda de gratidão, de alegria, poder estar. Mas eu vou lá e pego o pequeno defeito. E aquela energia do pequeno defeito destrói quem? A mim. Por mais que eu vá falar pro outro, olha, nossa, como foi mal pintado, nossa, olha como a unha dela tá mal feita, nossa, olha a roupa, nossa, olha lá, tá trincado aquela parede. Ou seja, tinha várias coisas bonitas, eu foquei no ruim. Por mais que eu verbalize isso, não, mas eu tenho que falar, né, tem uma coisa ruim, eu preciso apontar. Uma coisa é o apontamento, mas normalmente aquele apontamento já adentrou meu coração e já me corroeu por dentro, já vibrou energia negativa em mim. E eu já estou inundado normalmente dessa energia. Aonde que isso me ajudou a me defender? Aonde que isso é bom para mim hoje? Não é mais. Mas por que eu repito? A grande questão é, por que a gente faz igual? E não é bom nem pra gente, nem pro outro. Nem não pro tem outro. nenhuma intenção boa, né? A não ser um vício, um hábito repetitivo. Às vezes você dizer alguma coisa de alguém que não tá legal, você vai ajudar a pessoa a identificar que ela não tinha visto, até para ela resolver, ou você oferecer ajuda pra pessoa. Olha, por exemplo, a parede está trincada, eu conheço um cara que resolve, eu conheço um engenheiro, eu conheço uma empresa que pode te ajudar. Então, se for com o intuito do bem, é uma coisa. Agora, se for só para apontar, e normalmente o nosso é apontamento só. Isso quando a gente verbaliza, porque a maioria fica dentro da gente. Nossa, hein, como é que ela tá estranha, hein? Que roupa esquisita, né? Olha que casa, tá tudo bagunçado nessa casa. Você não fala pra pessoa, porque se você falar também vai ficar difícil a situação. Mas aquilo fica dentro de você. E fica incomodando quem? Você. E você ganhou o que com isso? Nada. Tinha várias outras coisas na casa que você podia ter reparado. Na beleza de um quadro, na beleza de uma mesa, na alegria da pessoa que está te recebendo, na possibilidade de adentrar o lar de alguém, que é algo espetacular, que a gente nem respeita muitas vezes. Você imagine, a pessoa te convidou para entrar num ambiente que ela mais vive, que ela chamou de lar. E a pessoa permitiu que você entrasse lá. Só a alegria de poder entrar nesse ambiente, a responsabilidade que você tem de entrar, já é algo grandioso que você tem que estar contente. A gente nem liga e acha isso comum e muitas vezes nem respeita o ambiente da pessoa. Isso é ou não é um erro nosso? É ou não é um vício nosso? Que está prejudicando mais quem? A gente. Porque perde a beleza do momento e perde o que tem de melhor dele. Então por que a gente tem que mudar? Porque a gente precisa parar de perder as coisas boas da vida. A gente precisa começar a aprender a valorizar o bom e a criar o bom dentro da gente. Mas enquanto a gente utilizar ainda mecanismos repetitivos de atitudes ruins, de detalhes ruins, negativos, que só atrai coisa negativa e que está só botando para fora, ou mentalmente ou verbalmente, o que está cheio dentro de mim, e se eu não buscar consertar o que tem dentro de mim, quem vai buscar? Quem? Vamos parar de achar que a vida vai se resolver porque Deus vai se intrometer ou porque Jesus vai entrar na frente. Ele já está se intrometendo, nosso Pai. E Jesus já está entrando na frente. Só que eles não vão tomar conta da tua vida e tirar a sua liberdade de escolher, a liberdade de construir, a liberdade de aprender. E você precisa ter isso. Então, quando a gente pensa nos nossos vícios, que são, eu posso falar de mim, são inúmeros. Várias vezes eu quero fazer uma coisa e eu não tenho controle, eu vou lá e repito. Quando eu vejo, eu já fiz. Eu já fiz. Isso é um vício, não é possível. É uma atitude repetitiva que eu não tenho controle dela. Quando eu percebi, eu já realizei. Quando eu percebi, eu já comecei a falar grosso. Quando eu percebi, eu já comecei a reclamar.
Quando eu percebi, eu já comecei a comer errado. E aí? Até quando, Leandro? Até quando você vai ter essas atitudes que não estão destruindo? Pode até prejudicar mais alguém. Mas em primeiro ponto, está prejudicando a quem? Leandro. Então, essa reflexão, né, de a gente parar um pouquinho e olhar para nós mesmos e vermos assim, com honestidade para nós, não temos que esconder nada de nós mesmos. Olhar com coragem, com sinceridade, de ver os tantos vícios que nós temos, assim, né, esses hábitos que nós nos programamos e que quando a gente olha, fala assim, nossa, para que eu faço isso, né? O que bem traz para mim ou para a pessoa muitas vezes, né? Às vezes eu fico repetindo uma mesma coisa para uma pessoa, sendo que eu já falei isso para ela, e na verdade aquilo tá até atrapalhando a outra pessoa, de tanto que eu fico repetindo, né? Tipo, e aí você vê, quando você para e reflete sobre isso, esse é que é o convite, né? A gente entender como é que funciona a dinâmica do vício, né? Como é que ele é programado dentro da gente, de onde essa origem. A gente sempre traz essa abordagem, né? Porque tudo tá toda a cura, né? Toda a mudança tá na causa principal delas. A gente vai vendo várias causas, né? Que levam a gente a fazer isso. Então, quando a gente percebe que Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa aprender, porque se ele fizesse por nós, a gente não ia aprender, a gente ia ficar sendo marionetes de Deus, né? Não, ele nos dá o livre-arbítrio até a gente erre, até as outras pessoas errem, porque a gente consiga aprender, se esforce e aprenda. E a gente aprendendo adiante dos nossos próprios vícios, que fazem parte, a gente não precisa se martirizar, tá, gente? Pelos nossos vícios, todos nós temos. Igual o meu irmão falou, ele tem inúmeros, eu tenho inúmeros também, e só que eu tô num processo sempre que eu busco, e aí muitas vezes é muito bom, sempre, a gente buscar ajuda. Eu vi várias outras dinâmicas em mim que eu não percebia, que para mim, na minha cabeça, tava assim, né? Nossa, não, mas isso é normal. Aí quando eu fui numa terapia, eu botei para fora isso e comecei a analisar e aí me trouxe uma outra perspectiva. E aí eu pensei, caramba, tem esse tipo de, né, de comportamento repetitivo que eu fico fazendo com todas as pessoas com um mecanismo meu. E aí isso acaba me prejudicando e muitas vezes até prejudicando as pessoas que estão à minha volta. E muitas vezes a serviço de quê? De um egoísmo meu, de um interesse pessoal meu, no fundo, que nem seja só para mim mesmo, né? Mas é um interesse muitas vezes egoístico. E não olha para o caminho mais do amor, né? Universal, o caminho do amor a si e ao outro, para que a gente, assim, percebendo essas atitudes, a gente possa. Não basta a gente só identificar eles, a gente tem que ter a sincera vontade de querer mudá-los, né? Ter a vontade, assim, de sentir que você quer mudar e ter a vontade de fazer o movimento. A ociosidade é um ponto também que muitas vezes nos faz entrar num vício, e muitas vezes pode também ser uma consequência do vício, né? A gente ficar, não fazer os nossos movimentos, né? Para olhar para a gente, para fazer as mudanças necessárias. Eu sei que muitas vezes é desafiador, né? Principalmente os vícios materiais, né? Que tem o vício das próprias dependências químicas, né? Da bebida alcoólica, assim, quando afeta nosso corpo, a gente cria já uma questão, e aí, né, a gente não vai entrar nisso, mas existe um ponto mais aprofundado que o corpo fica até condicionado a isso, né? Tudo começa do nosso pensamento, da nossa vontade, aí isso repercute no nosso corpo. Mas isso não quer dizer também que nós somos reféns disso para a vida sempre. Vai ser mais desafiador? Vai ser mais difícil? Vai, com certeza. E é por isso que nós temos especialistas, né? Aqui na própria Comunhão Espírita tem um grupo que atende pessoas dependentes químicos, né? Que acolhe, que orienta, que é um processo, né? Para que a pessoa seja acolhida. E tem várias, né? Outras instituições sérias que trabalham isso, além dos vícios mentais, emocionais, que em terapia a gente pode trabalhar essas questões. Então, pessoal, esse é o nosso convite, né? Do nosso Reconecte, reconecte-se com você mesmo, com o seu potencial, com seus vícios também, entenda eles e a gente faça, né, irmão, esse movimento de, cara, realmente eu tenho essas questões e eu preciso olhar com mais calma e seriedade para isso, para que eu possa fazer meus movimentos e não ficar mais refém dos nossos próprios vícios. Né? Sim, a mudança começa em nós. E a gente sabe aonde está apertando, a gente sabe onde está doendo. Às vezes a gente quer fugir, às vezes a gente quer ignorar, a gente até consegue por um tempo, mas a conta chega uma hora, né? A cobrança vem de nós mesmos, a gente acha que é da vida, que é das coisas, não. Somos nós, às vezes, nos cobrando através de outros mecanismos que a gente nem entende. Então a gente precisa começar a mudança. E a mudança não precisa ser nas coisas mais difíceis, porque é difícil mesmo. Trabalhar um vício, trabalhar detalhes que estão enraizados em nós, escolhas equivocadas que nós estamos fazendo, elas são difíceis de serem mudadas.
Porque a gente vai enfrentar o nosso maior inimigo, que é a gente. Então a gente precisa começar pelo básico. Começa pelo simples, começa pelo comum, que com pequenas atitudes você vai conseguindo. Por exemplo, você pode ter algum hábito de não conseguir praticar uma atividade física para cuidar do seu corpo e você sabe que isso está te fazendo mal porque você está se alimentando e não está praticando atividade, você está sentindo já os resultados disso. É um erro com você. Uma escolha errada e você sabe que você precisa mudar. Então começa com detalhes pequenos, uma caminhada básica, simples, no horário tranquilo do dia. São pequenas mudanças que vai ajudando você a ganhar força e vai te mostrando que você é capaz. Porque muitas vezes a gente acha que não vai fazer mudança por não se achar capaz. E isso é uma fórmula mentirosa que nós colocamos na gente. Você é capaz de tudo. Acredita. Confia. Vai dar certo. Começa no pequeno, no simples. E no final, você vai conseguir grandes coisas sem perceber que conseguiu. Porque você já viu que você é capaz. Então acredita. Vai devagarzinho. Devagarzinho vai dar certo. Respeitando o seu passo, né? Indo nesse passo a passo que a gente vai conseguir fazer a mudança que é tão importante para nós, né? Para cada um de nós. Então, queridos, esse foi o nosso programa sobre vícios, né? Que é um tema bem complexo, né? A gente quer ficar aqui 1 hora conversando sobre vários pontos, mas aqui é só uma pequena reflexão para que a gente possa trazer esse convite amoroso para se reconectar e se curar de dentro para fora, né? Então, irmão, gratidão mais uma vez aqui estar junto, né? Gratidão também a vocês aqui por estarem com a gente. E esperamos vocês na próxima semana, na quarta-feira, às 9 horas da noite. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau, família.